Bom dia, irmãos. Antes de começarmos, eu queria, em nome da minha esposa também, agradecer a acolhida dos irmãos. Primeira vez que nós estamos aqui, nós estamos voltando para casa hoje extremamente felizes por ter conhecido essa parte da família de Deus que está aqui em Goiânia. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho, pela acolhida. E estamos levando os irmãos no nosso coração. Vamos abrir no livro de Abacuque, capítulo 3. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 8. Abacuque 3, de 1 a 8. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midia tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Versículos 12 e 13. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo o fundamento. E por fim os versículos de 16 a 19. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre os meus lugares altos. Ao mestre do canto, para os meus instrumentos de cordas. Amém. Esta é uma palavra de oração, irmãos. Senhor Jesus, estamos novamente na Tua presença, como família Tua reunida aqui. Obrigado, Senhor, por esses dias. Obrigado, Senhor, pelo que Tu já deste e depositaste nos nossos corações. Mas ainda há essa última oportunidade. Senhor, nós precisamos que Tu fales conosco. Senhor, Tu sabes da limitação nossa como vasos frágeis de barro, que em si mesmos nada contém de bom. Mas obrigado porque a Tua vida veio habitar em nós. E é nessa vida, na manifestação dessa vida que nós esperamos hoje. Vem trazer a Tua palavra.
Vem completar aquilo que tu queres que ouçamos. Vem encontrar os nossos corações abertos para ti, desejosos de receber a semente da tua palavra, e que ela possa produzir fruto nas nossas vidas, para a satisfação do teu coração e glória, Senhor, do teu nome. Nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Temos visto aqui nas sessões que eu tenho compartilhado com os irmãos sobre o livro do profeta Abacuque. Esse é um livro maravilhoso, um livro bem pequeno, 3 capítulos. E nós até aqui consideramos os 2 primeiros capítulos. No primeiro capítulo, nós vimos que o profeta recebeu um encargo. Deus encontrou espaço no seu coração, desejo. E por isso Deus pôde colocar encargo no coração do profeta. Por causa desse encargo, o profeta começou a perceber a situação ao seu redor. E se criou uma indignação em relação à condição espiritual do povo de Deus. Isso levou o profeta Abacuque à comunhão. O encargo colocado nele, aquele sentimento por Deus, pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus, aquela disposição em servir a Deus, em perceber o desejo do seu coração e atender aquele desejo, aquela percepção o levou a entender a contradição que havia na vida do povo de Deus daqueles dias. E ele teve que ir ao Senhor. Isso chamou a comunhão. E ao entrar em comunhão com Deus, nós vemos uma comunhão muito viva, muito dinâmica. Abacuque é um profeta de coração aberto, sincero com o seu Deus. Ele cobra aquilo que ele entende ser a coerência de Deus. E Deus responde, porque Deus vê o coração. Não se trata de uma pessoa indignada com as coisas que acontecem, que reclama de Deus. Não, é uma pessoa indignada, porque ele entende que a situação vigente não corresponde à vontade de Deus. E por causa disso ele não pode fazer outra coisa senão ir à presença de Deus e dizer: Senhor, por que eu oro e tu não fazes nada? Por que tu me permites ver toda essa iniquidade? E Deus responde essa oração. Deus responde dizendo que os caldeus virão, povo terrível. Deus vai usar esse povo sanguinário, iníquo, para disciplinar o seu povo. Quando Abacuque recebe essa informação, imediatamente ele volta ao Senhor. Ele fica surpreso. Como Deus vai fazer tal coisa? Como Deus vai arrasar a sua própria nação com alguém, com um povo que é muito mais iníquo do que eles? Ele vai para a sua torre de vigia e espera a resposta. Nós sabemos que a resposta de Deus, ali no capítulo 2, vai introduzir o segundo assunto que nós vimos ontem. Primeiro, encargo que conduz à comunhão. Logo em seguida, a partir dessa comunhão com Deus, desse envolvimento com Deus, nós vemos que vem uma visão. Escreve a visão. A resposta de Deus é essa: escreve a visão. Para que corra aquele que lê. A visão que vai ser dada a Abacuque é uma visão que tem um objetivo. Ela visa nos colocar na carreira. Quando nós recebemos essa visão, nós descobrimos que estamos colocados na carreira da fé. Esse é o tema do capítulo 2. E nós sabemos, irmãos, que essa visão que Abacuque recebe, ela não é primariamente uma cena que ele vê, que ele enxerga. Uma visão pode ter isso. Mas a visão, ela tem um conteúdo fundamental.
a própria pessoa do Senhor. Nós vimos na vida do apóstolo Paulo o exemplo da visão celestial, lá no capítulo 26 de Atos, quando ele dá testemunho ao rei Agripa. E ele diz: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Muitas vezes nós podemos pensar que aquela experiência de Paulo foi uma experiência de conversão. Eu me converti naquela experiência lá, eu estava indo para Damasco, eu estava perseguindo os irmãos e eu tive aquela visão. Como se fosse apenas um testemunho da conversão, do momento em que ele nasceu de novo. De fato, foi o momento em que Paulo foi gerado espiritualmente uma nova criatura. Nós sabemos disso, mas muito mais que isso, foi uma visão. E uma visão dada para que a carreira de Paulo fosse colocada no rumo certo. Aquela foi a visão celestial que ele recebeu. Lá em Atos 26 nós sabemos que o Senhor diz a Paulo, naquele momento, que ainda lhe aparecerá muitas vezes. Ou seja, a visão de Cristo na vida de Paulo, ela vai ser renovada, ampliada, aprofundada. E dali nós tiramos, irmãos, que na nossa vida cristã nós precisamos receber visão do nosso Senhor. Uma impressão clara da sua pessoa, que começa a nossa carreira, mas ela vai continuar como a referência da nossa carreira. Nós vamos ver mais de Cristo. E o nosso crescimento cristão é que Ele cresça e nós diminuamos. Às vezes nós pensamos que o crescimento cristão é que nós nos tornemos mais humildes, porque antes éramos arrogantes, orgulhosos. Nos tornemos mais puros, porque antes éramos muito impuros. Mais honestos, mais carinhosos. E nós achamos que promover uma melhoria pessoal é o objetivo do Evangelho. Não, irmãos. Nós somos colocados na carreira. Cristo é a nossa visão celestial. E nós vamos crescer vendo mais de Cristo e com essa visão nos impactando e nos levando ao crescimento cristão. Expressão daquela pessoa que nós vamos conhecendo cada vez mais. Esse é o caminho da vida cristã. 1 Coríntios 9:24 é um texto em que Paulo menciona mais uma vez um tema que lhe é muito precioso: as competições olímpicas. Paulo esteve por 1 ano e meio em Corinto. Havia os Jogos Olímpicos em Corinto. Os Jogos na Grécia, havia jogos em Delfos, havia jogos em Corinto, havia jogos em Olímpia, que eram os Jogos Olímpicos. Eles cultuavam o corpo. Eles cultuavam o corpo e a mente. Mente sã em corpo são. E certamente os coríntios conheciam muito bem os jogos. Certamente havia uma pista atlética para a disputa das competições de velocidade. Haviam lugares para que aquelas diversas lutas, arremessos e outras competições atléticas acontecessem. Quando Paulo fala sobre a nossa vida cristã, ele usa esses termos aqui, de 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ano passado, eu acho que vários daqui, um bom número dos que estão aqui, devem ter assistido a competição dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos do Rio. Todo mundo esperando ver se o Usain Bolt ia de novo vencer pela terceira vez consecutiva a competição dos 100 metros rasos, e ele ganhou de novo. Ganhou os 200 metros também e ganhou o revezamento 4%. Meus irmãos, muitos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Nós devemos correr de tal maneira
e venhamos a alcançá-lo. Não é que na vida cristã muitos corram e só um ganha o prêmio, não. Paulo está se referindo a uma atitude. E se nós tivermos essa atitude, nós vamos receber o prêmio. Todos nós que tivermos essa atitude, nós vamos receber o prêmio. Meus irmãos, quando Paulo recebeu a visão celestial, ele percebeu, quando seus olhos físicos se abriram, ele percebeu que ele tinha sido colocado naquela pista no estádio. Pela frente, aquelas raias. E imediatamente o disparo foi dado. E ele começou a correr. E em vários livros, em Gálatas 2 vezes ele fala na corrida. Em Coríntios, aqui ele vai falar 2 versículos adiante de novo. Assim eu corro, não sem meta. A vida cristã é uma corrida e a visão celestial nos coloca na carreira. Meus irmãos, nenhuma visão verdadeira, nenhuma visão autêntica, ela nos é dada e nós ficamos como estamos. O sinal de que nós realmente recebemos uma visão celestial é que nós começamos a correr. É uma atitude. Hebreus 12, um versículo que nós já lemos, é muito importante nesse contexto. Estamos vendo isso, irmãos, porque Abacuque é muito claro. A palavra do Senhor é: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa correr aquele que lê. É muito importante, aqui nós temos a tradução correta. O efeito dessa visão é a corrida. Aquele que lê, aquele que recebe a visão, ele deve correr. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meus irmãos, essa carreira já foi corrida por um homem. Ele venceu. Ele já recebeu o prêmio. Ele está assentado à destra da majestade nas alturas. E porque ele venceu, nós podemos vencer. Porque ele nos deu uma vida vencedora. Meus irmãos, se nós tentarmos correr essa carreira com as nossas pernas, nós vamos fracassar. Nós vamos ficar no meio do caminho. Mas o Senhor é a nossa força. Por isso que no final, vamos adiantar um pouquinho aqui, Abacuque fala da corça. Ele faz os meus pés como os da corça. Porque são pés velozes do campeão, aquele que correu e venceu. Esses são os pés da corça, os pés do nosso Senhor. Quando nós usamos esses pés para correr, nós completamos a carreira e recebemos o prêmio. É Ele que nos capacita. A visão que Abacuque recebe, ela tem também um ponto muito importante. Nós já vimos no capítulo 2 que, versículo 3, aliás, versículo 4, o justo viverá pela sua fé. A fé é fundamental. Entender a fé na carreira é fundamental. Sim, nós recebemos uma visão. E essa visão deve nos fazer correr. Mas essa carreira, segundo Hebreus 12, 1 e 2, é a carreira da fé.
é uma carreira específica. E aí nós nos perguntamos, o que é fé? Como eu posso ter fé para completar essa carreira? Eu estou só recapitulando, irmãos, o que nós vimos ontem, para tentar deixar isso bem sólido no nosso coração. Né? Então, o que é a fé? A fé, ela é descrita em Hebreus 11. Né? Quando o texto de Hebreus fala de realidades futuras e de realidades invisíveis. Né? Vocês lembram nós? Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Isso são realidades futuras. A convicção de fatos que se não veem. Realidades invisíveis, são presentes, mas invisíveis. Né? Então, nós temos realidades já concretas. Só tem um problema para nós termos fé. Elas são realidades, mas são invisíveis. Como nós gostamos de tocar as coisas concretas, irmãos. Para nós, assim, nós somos que nem Tomé. Nós queremos ver as feridas do Senhor, e não só ver, mas a gente quer colocar a mão. Ele disse, se eu não colocar a mão do seu lado, nas suas mãos, eu não vou crer. Nós precisamos de coisas concretas. Mas a fé se baseia em realidades invisíveis. Que problema, não é? Quais são essas realidades invisíveis, meus irmãos? Há um trono no céu. Há um homem na glória. Ele habita à destra da majestade nas alturas. Ele reina. Ele disse aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Meus irmãos, ele já está em autoridade. Ele está com o livro nas mãos. Isso são realidades invisíveis. Nós ainda não conseguimos ver com os nossos olhos físicos, mas a fé precisa disso. A fé precisa que nós vejamos essas realidades invisíveis. Se nós não vemos o nosso Senhor reinando, a fé não existe. Por isso que Abacuque teve que ver. Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, nesse momento foi o momento em que Abacuque viu o trono. Ele viu o santuário celestial. E ele viu o Senhor na glória, reinando. Cale-se diante dele toda a terra, porque o Senhor está no seu santo templo. A nossa fé precisa disso, irmãos. Senão ela não existe. Isso são as realidades invisíveis. Coisas que a gente não vê, mas são reais. A outra coisa são as realidades futuras. Num certo sentido, elas também são invisíveis, porque nós não vemos, elas vão acontecer, mas a nossa fé precisa disso. E aí nós vemos que Abacuque viu essas realidades futuras no capítulo 2 também, 2:14. Quando ele cita o profeta Isaías, ele toma um versículo lá da profecia de Isaías, seu antecessor, profeta que veio antes dele, que diz, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aqui nós vemos o futuro. O Espírito Santo usa esse trecho de Isaías para mostrar ao seu profeta, Abacuque, eu não só estou reinando no meu santo templo, mas eu estou realizando o meu propósito. O meu propósito está em andamento, e a terra vai se encher do conhecimento da minha glória. Então, aqui nós vemos que a fé precisa das realidades celestiais. Né? E nós vimos ontem que a fé é uma faculdade, é como se fosse um órgão do nosso espírito. Ela é uma função que nos foi dada no novo nascimento. Mas a fé em si, ela não tem poder, ela não pode fazer nada sozinha. A fé é como um canal que nos liga ao lugar certo.
A fé precisa estar colocada nos lugares celestiais. Isso é fé. Se a fé não está colocada lá, ela simplesmente não existe. Né? A fé é como um fio elétrico. Né? Se o plug está aqui na minha mão, não acontece nada, mas se eu ligo na fonte de energia, então a energia vem através dele. A fé, ela precisa estar ligada ao céu, senão ela não funciona. Assim como o nosso pulmão precisa do ar, do oxigênio para funcionar, e fora do oxigênio ele não funciona. Assim como os nossos olhos precisam da luz, e se não houver nada de luz, trevas totais, os olhos estão ali, eles poderiam funcionar, mas não funcionam, porque eles não estão no ambiente adequado. A nossa fé também precisa estar no ambiente adequado, irmãos. Por isso, nós até podemos orar: Senhor, aumenta a minha fé. Os discípulos pediram isso. Mas na verdade, irmãos, nós é que devemos nos colocar no lugar certo para que a fé funcione. Precisamos conhecer os lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o capítulo 2, a visão que faz Abacuque correr. Ele vê o Senhor no santuário celestial. E nós sabemos que para nós essas coisas estão mais claras. Hebreus 12, 1 e 2 fala qual é o conteúdo da nossa visão. O que nós vemos quando recebemos visão? O autor e consumador da fé. A fé, ela precisa colocar os olhos no autor e consumador dela mesma. O Senhor Jesus, ele criou a fé. Ele é autor da fé. Com a sua obra na cruz do Calvário, com a sua vida perfeita, com o seu sacrifício perfeito, com a sua ressurreição dentre os mortos em vitória, com a sua ascensão aos céus, o Senhor Jesus criou a fé. Meus irmãos, no Antigo Testamento podia haver fé, mas era a fé no Messias que haveria de completar a obra de Deus. O objeto da fé é o Senhor Jesus. Como nós precisamos ver o Senhor Jesus? Como Ele precisa ser revelado para nós de uma forma clara? Como nós precisamos nos achegar a Ele para contemplá-lo? Porque a fé se origina do Senhor, de ver o Senhor. Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse é o conteúdo da fé. Quando tudo isso está clarificado, nós entramos no assunto no capítulo 3. Esse capítulo começa com uma oração. Aqui no primeiro versículo, a minha tradução, ela diz sob a forma de canto. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Nós ouvimos o irmão Luiz nos trazer umas traduções muito interessantes. Oração do profeta Abacuque em diversos tons. Ou oração do profeta Abacuque com acompanhamento de orquestra. Que maravilha, né, irmãos? Ontem o nosso irmão compartilhou conosco que o louvor, a adoração é uma resposta, né? E que fato mais maravilhoso que nós vemos aqui em Abacuque. O último capítulo é uma oração em forma de louvor e adoração. E é uma resposta a tudo que Deus mostrou para o profeta. Quando nós vemos o Senhor, quando nós o contemplamos, a nossa resposta só pode ser uma: adoração, exultação, louvor. Essa é a resposta que o profeta dá. Existem alguns irmãos que estudam
eles dão uma tradução aqui a um termo. Porque no original, o texto diz oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. E esses irmãos que estudam essa palavra, Sigionote, eles nos dizem que a raiz dessa palavra quer dizer girar, rodopiar. E, portanto, esses irmãos interpretam que isso aqui se refere a um cântico em ritmo rápido, veloz, dinâmico. É um cântico de ritmo intenso. E, tal como muitos salmos, né? Porque esse capítulo 13 ele é praticamente um salmo. Ao final ele diz ao mestre do canto, como se dedicando esse cântico ao louvor congregacional, ao louvor do templo. Isso faz com que muitos autores pensem, irmãos, que Abacuque era um levita. Vocês sabem que Davi organizou a adoração no templo e os levitas, que agora não carregariam mais, né, os objetos do tabernáculo, eles agora tinham uma nova função. E dentre essas funções haviam os cantores e os músicos. E alguns autores dizem que provavelmente Abacuque era um levita da área da música. E por isso ele compôs um salmo de louvor, que nem o Salmo 90 de Moisés, que nem alguns salmos de Davi, que vocês vão ver lá, são orações em forma de louvor. Ele compõe esse salmo para os seus instrumentos de cordas. Então ele era um músico. Abacuque era um músico. E ele responde à revelação de Deus com louvor. Vamos olhar esse texto aqui, o capítulo 3. Ele começa, o início, depois dessa introdução, é o versículo tema do nosso encontro. Mas o profeta, que é muito, que expressa os seus sentimentos de uma forma muito forte, ele começa dizendo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Vocês percebem, irmãos, o profeta, ele transmite todo o seu ser para o Senhor na sua comunhão. Ele ainda está alarmado. É muita coisa. O Senhor vai julgar ao seu povo com os caldeus. Aí o Senhor diz: eu também vou julgar os caldeus. E aí o Senhor dá a visão que ele vai vir em glória. Ele reina e ele vai realizar o seu propósito, vai vir em glória. E o profeta fica alarmado, como se perdesse a respiração. E aí ele faz aquele pedido: aviva, ó Senhor, a tua obra. No decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui parece que nós temos um tom grave, um tom em que o profeta sente todas essas coisas, mas em seguida vem uma visão. Isso é interessante. A partir do versículo 3 até o versículo 15, 3 a 15, é uma visão. Ele está narrando, contando para nós uma visão. Nessa visão tem muitas expressões. Deus vem de Temã, do Monte Parã vem o Santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Aqui nós vemos que ele vai secar rios, ele vai abrir montanhas. Por um lado, nós lemos aqui, irmãos, e parece que a vinda do povo de Deus, do Egito para a terra prometida, está sendo rememorada. Temã, Parã, tudo isso aqui são locais geográficos ao longo do caminho que o povo fez para vir do Egito até a terra prometida. Mas por outro lado, quando fala que a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor, isso aponta para outro evento. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações.
terremoto, nações abaladas. Versículo 8, a parte final. Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Meus irmãos, isso aqui nos lembra daquela cena de Apocalipse 19. A vinda do Senhor em glória. Vocês conhecem aquela cena, né? Vou abrir lá então. Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, essa visão aqui é a visão da glória do Senhor na sua vinda. Não na sua primeira vinda, quando ele veio humilde para nos salvar, para tomar sobre si os nossos pecados. Mas aqui Abacuque vê a vinda do Senhor. Ele conta essa visão. Ele nos mostra: o Senhor virá. O Senhor vai estabelecer o seu reino. O Senhor vai salvar a sua nação. Aqui fala que ele fende montanhas. Lá em Zacarias, que vem adiante, vem depois, nós ficamos sabendo que Jerusalém será salva na última batalha, porque o Monte das Oliveiras será partido ao meio e o povo fugirá. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo a segunda vinda do Senhor. Abacuque, de alguma forma, viu o Messias na sua vinda em glória. E, meus irmãos, é fundamental que a segunda vinda do Senhor encha o nosso coração. Para que nós tenhamos uma experiência de fé, é muito importante que a segunda vinda do Senhor se torne algo real e concreto para as nossas vidas. Se torne algo que está sempre conosco. Algo que nós estamos sempre lembrados. A irmã Margaret Barber uma vez falou que quando ela andava na rua, ela pensava consigo mesma: Senhor, será que eu virar aquela esquina ali eu não vou te encontrar? Nossa irmã tinha um espírito de arrebatamento. Como é importante, irmãos, que isso seja algo vivo para nós. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos é um mundo que jaz do maligno. Esse mundo já está julgado. Esse mundo será abalado pelos juízos lá do livro de Apocalipse. E esse mundo será substituído por outro no reino milenar do nosso Senhor Jesus. Portanto, nós precisamos viver à luz dessa realidade. A vida do Senhor tem que ser algo que nós guardamos no coração, que nós antecipamos, que nós, com o nosso proceder, apressamos. Isso tem que ser algo muito real para nós, porque é dessa forma, irmãos, que a fé vai funcionar. Aqui Abacuque canta sobre a vinda do Senhor. É uma expressão de louvor, de adoração, porque o Senhor vem. Ele não sabe quando o Senhor virá, mas aquela convicção da vinda do Senhor é tão forte que ele começa a cantar. Esse é o profeta Abacuque em relação à vinda do Senhor. Quando nós chegamos ao versículo 16, um novo movimento começa. Meus irmãos,
Esse cântico aqui, ele é como uma sinfonia. O versículo 1 tem o título. O versículo 2 começa com um movimento lento, uma música lenta. Talvez um pouco com uma tonalidade triste, porque o profeta se sente alarmado e ele pede o avivamento da obra do Senhor e pede que o Senhor, na sua ira, lembre-se da misericórdia. Então, é como um cântico, como uma sinfonia, que começa com um tom mais grave, mais lento, mas em seguida vem um segundo movimento dessa sinfonia. É um movimento glorioso. Deus vem de Temã. O Senhor está vindo. O Senhor tem os seus raios nas suas mãos. Peste vai adiante dele. Ele esmaga os montes do seu caminhar. Ele vem com os seus carros e cavalos. Ele trilha o mar. Ele destrói as nações. Ele vem. Esse é o segundo movimento. Né? Eu não sei como é que a gente fica imaginando, né, irmãos? Como é que o Abacuque colocou música nisso aqui? No céu nós vamos ver isso. No céu nós vamos encontrar o Abacuque. E talvez uma das coisas para nos deleitarmos é perguntarmos: meu irmão Abacuque, como é que é esse cântico? Coloca a música que tu deste para esse cântico que nós queremos ouvir, nós queremos aprender, queremos cantar contigo. E vai ser maravilhoso, irmãos. Começa com aquele movimento mais lento, o profeta preocupado, alarmado, mas em seguida vem a vinda do Senhor. Então é um cântico mais forte, mais vibrante, que dura bem mais tempo do que o outro, para descrever a glória da vinda do Senhor. Logo em seguida, versículo 16. De novo, um movimento que fica mais lento, porque o profeta novamente retorna ao tema da sua preocupação. Meu íntimo se comoveu, tremeram os meus lábios, entrou o podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Vou esperar em silêncio, porque o juízo virá. Abacuque lembra disso, e isso mais uma vez parece que muda o ritmo do cântico, muda a tonalidade, mas em seguida, no 17, nós temos o movimento final. Ah, meus irmãos, é o coroamento dessa sinfonia espiritual. E é muito interessante, porque o Espírito Santo, através de Abacuque, pega esses versículos finais aqui, 17 até o 19. E nesses versículos, Abacuque parece que mergulha no mais profundo abismo da depressão, da tragédia. Ele descreve o quadro da nação arrasada pelo inimigo. Ele pinta esse quadro. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, não há mais nenhum fruto nas parreiras. Os inimigos arrasaram os campos de Israel, recolheram tudo e destruíram. Produto de oliveira minta, não tem mais azeitonas nas oliveiras. Os campos não produzem mantimento, porque ninguém está arando o campo, ninguém está colhendo, está tudo abandonado. As ovelhas já foram arrebatadas dos apriscos. Nos currais não há mais gado. Isso é o que o profeta vê que vai acontecer. Trágico, né? Parece que o profeta diz assim: não. Isso é o mais profundo abismo. Isso é a tragédia maior. Isso é o juízo de Deus contra o nosso pecado. É a condição miserável que o testemunho de Deus teve que sofrer. Mas de lá do mais profundo, Abacuque salta. Salta porque ele tem pés como os da corça. O Espírito Santo lhe concedeu fé. Ele viu a glória de Deus. Ele viu o Senhor no seu santo templo. Cale-se toda a terra. Ele viu o Senhor realizando todo o seu propósito. E por causa disso, irmãos,
embora tudo esteja em ruínas, tudo esteja caído, ele salta com pés como de corça. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Alegria, exultação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e me faz os pés como os da corça e me faz andar sobre os meus lugares altos. Meus irmãos, aqui de novo tem uma correção de tradução. Infelizmente parece que esse livro tão pequeno, no caso da revista atualizada, tem bastante problema de tradução. Mas aqui outra vez é fundamental nós entendermos esse versículo. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar sobre os meus lugares altos. Isso é a vida no plano mais alto. Isso aqui é a vida de ascensão. Isso é vida no Santo dos Santos. Essa é a vida que Abacuque passou a viver a partir desse momento em que ele viu o Senhor. Meus irmãos, lá em Efésios 2, capítulo 2 de Efésios, nós temos aquele texto muito conhecido. Vamos ler de 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse lugar não é um lugar, irmãos, que nós precisamos descobrir onde é. Quando nós fomos salvos, nós fomos assentados nesses lugares celestiais, em Cristo Jesus. Meus irmãos, o problema da experiência cristã hoje em dia é que poucos percebem que foram salvos. Pela graça, nós fomos salvos. Isso é o dom de Deus. Ele nos deu essa salvação e Ele também nos fez assentar em lugares celestiais. Nós fomos colocados lá, todos nós. Mas a grande tragédia da vida cristã, irmãos, é que poucos usufruem, poucos desfrutam desse lugar maravilhoso. Capítulo 4 de Hebreus, versículos 14 a 16. O autor de Hebreus nos diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Olha o versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, o novo e vivo caminho foi aberto. Nós fomos assentados em lugares celestiais e o caminho do Santo dos Santos está aberto. Nós podemos nos achegar por causa do precioso sangue. O sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, com sangue. Nós, porque fomos lavados pelo precioso sangue e porque nos mantemos debaixo deste sangue, nós podemos entrar através do véu, pelo novo e vivo caminho, e nos achegar ao Senhor. Acheguemo-nos. A Epístola aos Hebreus é um convite, irmãos. A Epístola aos Hebreus ela diz assim: nós não podemos ficar na infância da vida cristã. Já era tempo de vos tornares mestres. E o crescimento, a maturidade cristã, segundo Hebreus, está ligada a entrar no Santo dos Santos, a nos achegarmos ao santuário celestial. Abacuque viu o Senhor no seu santo templo. E nós agora, em Hebreus, somos chamados a nos achegarmos
Meus irmãos, essa é uma realidade maravilhosa. Nós devemos crescer na vida cristã, porque nós adentramos constantemente o Santo dos Santos. Às vezes, alguém poderia se sentir constrangido a entrar no Santo dos Santos. Alguém poderia pensar: puxa vida, eu vou entrar lá, o que vai acontecer? Eu sou um miserável pecador e eu vou chegar lá no céu. Vai estar os 4 seres viventes, os 24 anciãos, Deus Pai, os 7 Espíritos que representam o Espírito Santo, o Filho à destra da majestade. Nós podemos nos sentir constrangidos. Meus irmãos, há um homem na glória. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que ele é homem. 100% Deus, mas 100% homem. Meus irmãos, não tema. Ele pagou o preço. Ele pensava em ti e em mim. Cada um de nós ele tinha no coração. Ele pagou o preço das nossas iniquidades porque ele nos deseja para ele. O Pai nos deseja para ele. Meus irmãos, quando nós entramos nesse santuário, nós vemos um homem que se compadece de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas, como nós. Por isso esse lugar é um lugar muito precioso. Meus irmãos, acheguemos-nos ao Santo dos Santos. Não deixemos esse lugar, irmãos. Abacuque, ele, lá no capítulo 3, no final, quando o versículo 19, faz os meus pés como os da corça, me faz andar sobre os meus lugares altos. Meus irmãos, é importante cada palavrinha dessas, cada termo é importante. A palavra de Deus, ela não veio de homens, ela veio do próprio Deus. Santos homens foram usados por Deus para escrevê-la, mas ela é perfeita. Por que diz os meus lugares altos? Nós entendemos que Abacuque aqui está antecipando esse glorioso momento em que nós seremos assentados. Já fomos pela ressurreição do Senhor Jesus, pela ascensão. Mas Abacuque antecipa esse momento, lugares altos. Esse é o nosso lugar. Nós andamos aqui na terra, mas a nossa realidade é o céu. Assim como a vida eterna, irmãos, nos foi dada, e a vida eterna não vai começar no dia em que nós morremos e formos para o céu, né? As realidades celestiais, elas não vão começar quando nós formos para o céu. Pode haver esse conceito errado, irmãos, de nós pensarmos: não, aqui na terra eu tenho que viver a minha vida, eu tenho meus compromissos, né? Claro, eu tenho a minha vida devocional com o Senhor, eu vou à reunião, eu procuro servir na igreja. Irmãos, não. As realidades celestiais do céu, elas devem começar a ser experimentadas agora. O caminho foi aberto. O Senhor nos chama. O Senhor nos deseja. E há um homem na glória. Um homem como nós. Ele foi glorificado. Ele se fez carne. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus veio em carne, Ele esteve aqui entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele morreu, ele ressuscitou. Mas, irmãos, ele não abandonou o corpo dele, não. O corpo humano dele. Nós podemos pensar assim: ele voltou a ser o que ele era antes. Não. Há um homem na glória. Ele mostrou para os seus discípulos, após a ressurreição, muitos o viram. E ele comprovou: vede que eu tenho carne e osso, eu não sou um espírito. Meus irmãos, esse homem na glória é a garantia de que nós podemos chegar no santuário celestial. Nós podemos abraçá-lo. Nós podemos recostar a nossa cabeça sobre o seu peito, apalpá-lo. Há um homem na glória. Por isso esse lugar, o santuário celestial, é um lugar que nós devemos tornar familiar para nós. Por que Abacuque diz os meus lugares altos? Porque Abacuque de alguma forma aprendeu.
Esse é o meu lugar. E ali eu tenho a minha morada. Abacuque certamente, irmãos, começou a explorar esse lugar. A explorar as moradas do Altíssimo. A estar lá com o Senhor, recebendo mais dele, vendo ele de forma mais precisa a cada dia. São os meus lugares altos. O profeta diz, isso é meu. Deus me deu esse privilégio e eu quero usá-lo. Meus irmãos, não deixe de comparecer diante desse trono. Não espere o dia do julgamento do tribunal de Cristo. Não, irmãos, familiarize-se com esse trono maravilhoso. O trono da graça, como diz Hebreus. É o trono da graça, porque há lá um sumo sacerdote que já se ofereceu como sacrifício por nós. Quem pode nos amar mais do que aquele que deu a sua vida por nós? Que entregou a sua vida perfeita por nós? Ele nos acolhe com amor. Portanto, irmãos, acheguemos-nos, façamos no Altíssimo a nossa morada. Descubramos os nossos lugares altos, a minha habitação. No livro de Apocalipse, capítulo 4, nós temos dois capítulos aqui que apresentam o trono de Deus. É interessante nós olharmos, irmãos, esses capítulos, porque vem no nosso coração essa pergunta, mas como é que é esse trono lá em cima? Esse trono no Antigo Testamento, ele nos é apresentado em dois lugares, Ezequiel 1 e Ezequiel capítulo 10. Mas aqui, em Apocalipse, parece que a amplitude é mais clara. Então, no capítulo 4 de Apocalipse, nós vemos o trono de Deus. João é levado em espírito e ele viu lá no céu 4:2, me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E aqui nós temos a descrição daquele que está sentado no trono, Deus Pai Todo-Poderoso. Aí, ao redor do trono, tem 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E aí são descritos os 4 seres viventes que estão ao redor do trono. E esses seres viventes, no versículo 8, diz que eles não têm descanso, proclamando dia e noite, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Meus irmãos, a cena aqui é do trono eterno de Deus. Há um trono no céu, e nele Deus reina. Esse trono existe desde sempre e para sempre. A gente costuma usar uma figura, eternidade passada, eternidade futura. Eternidade não tem tempo, mas é uma maneira, talvez, para nós podermos entender. Deus se assenta no seu trono. Ele jamais abdicou do seu reinado. Ele governa. E há no céu um trono. Ao redor desse trono, lá estão os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Nós não vamos entrar nisso, não tem como nós entrarmos nisso agora. Mas esse trono, lá estão os 7 Espíritos de Deus. Ele representa o governo imutável, permanente, eterno do nosso Deus. Esse trono poderia simplesmente permanecer da mesma forma, para todo sempre. No entanto, no capítulo 5, acontece uma cena diferente.
João é levado a ver um momento muito especial nesse trono. Deus criou um dia o homem. Por causa do seu grandioso amor, por causa do seu irresistível desejo de repartir o seu amor. Deus deseja tanto que o seu amor seja transbordado e recebido, que ele não pôde se conter. E aí Deus, no seu conselho, lá a Trindade, decidiu, em um determinado momento, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Está lá em Gênesis 1. Deus criou o homem. E Deus criou o homem com livre-arbítrio. Deus criou o homem com a capacidade de conhecê-lo. E inclusive, irmãos, com a capacidade de rejeitá-lo. Por quê? Porque Deus, se Ele quisesse derramar o seu amor, Ele teria que fazer com alguém que fosse livre para dizer: sim, eu te quero. Alguém que pudesse, pelas suas faculdades, pelas suas capacidades, olhar para Deus e fazer que nem aquele servo da Sovela, né? Lá do Pentateuco. Eu não lembro agora o livro. Êxodo 11. Meu irmão está me socorrendo ali. Mas aquele servo, que ele serve o seu Senhor, e ele deseja tanto o seu Senhor, que ele não quer mais ser livre. A liberdade não lhe interessa, porque ele encontrou a verdadeira liberdade junto ao seu Senhor. Ele decide, ele poderia sair livre. Chegou o dia da libertação, e ele poderia dizer: eu não quero mais ser escravo. Finalmente chegou o dia em que eu vou sair. Não. O tempo dele de escravo com o seu Senhor foi tão maravilhoso que ele disse: eu quero ser teu escravo no resto da minha vida. Marca aqui a minha orelha: eu quero ser teu servo. Êxodo 21, o irmão está nos dizendo aqui. Irmãos, era isso que Deus desejava com o primeiro homem, que ele assim decidisse. Por isso ele o criou à sua imagem e semelhança, com uma alma, com mente, vontade, sentimentos. Mas nós sabemos o que aconteceu. Deus tinha grandes planos para esse homem, porque quando Deus o fez, Deus o colocou num jardim, lá entre no Oriente Próximo, lá, né, numa região ali entre os rios Tigre e Eufrates. O Éden estava ali. Deus colocou o homem lá, mas Deus queria que toda a terra se tornasse um Éden. Só que Deus poderia fazer assim: eu vou fazer tudo sozinho. Esse homem que eu criei, ele não vai saber fazer direito as coisas. Aí ele já deixava a terra inteira. Não. O coração de Deus é a cooperação. Ele deseja a cooperação do homem. Deus deseja comunhão. Deus deseja que nós estejamos junto com Ele. E portanto Ele diz assim: aquela terra que estava sem forma e vazia, aquela terra que ficou arruinada pela queda de Satanás, Deus diz ao homem que ele cuide do jardim, que ele cultive o jardim, que ele guarde o jardim. Mas também ele diz, em relação a toda a criação: dominai, sujeitai, enchei a terra. Meus irmãos, e nisso há um chamamento do homem ao reinado. Há um chamamento do homem a ser rei sobre essa terra, em submissão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, eu digo isso porque eu gostaria que vocês percebessem quão grande é o nosso chamamento. Cada um de vocês, cada um de nós aqui, foi chamado para reinar. E reinarão com Cristo os 1000 anos. Essa é a promessa ao vencedor. Nós fomos chamados para reinar. Nós estamos aqui na terra para que sejamos treinados para reinar. A nossa caminhada, as nossas tribulações, as nossas situações devem nos levar ao Senhor, para que Ele cresça em nós e nós, com a sua vida, aprendamos a reinar.
Se nós não aprendemos a reinar, o que nós vamos fazer? Qual será a nossa utilidade no reino? Hoje estamos sendo chamados para reinar. O homem foi feito para isso. Foi feito para encher a terra, subjugar, dominar, encher a terra. Em nome do nosso Deus. Nós sabemos que Adão fracassou nisso. Ele escolheu outro caminho. Mas Deus não abandonou o seu propósito. O caminho da árvore da vida foi fechado. Um anjo com uma espada que se revolvia vedou o acesso à árvore da vida. Mas na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus disse: está consumado, essa restrição foi removida. Hoje nós temos acesso à árvore da vida. Hoje nós podemos comer e beber do nosso Senhor, viver por meio da sua vida. Hoje nós temos acesso ao trono da graça. Meus irmãos, no capítulo 5 de Apocalipse, que cena nós vemos aqui? Vive à mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. De todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Meus irmãos, construam essa cena. Nós precisamos, quando lemos as Escrituras, por isso que quando a gente fala em meditação, em se recolher, é muito importante, é preciso ler essa cena tentando reconstruí-la. João está lá, ele foi levado ao céu, estava lá exilado na ilha de Patmos, e agora ele no Espírito foi levado até o trono de Deus. Ele está lá vendo algo que já aconteceu, porque essa cena aqui, ela ocorre quando da ascensão do Senhor. Mas João vê de novo essa cena, e aqui ele vê o trono e vê na mão direita de Deus um livro. Nós já chamamos esse livro de a Escritura do Universo. Por que a Escritura do Universo? Porque quando esses selos forem todos removidos e o documento for aberto, isso significa que o seu proprietário é dono do universo. Nosso Senhor Jesus, Ele está fazendo isso. Mas nós vemos aqui que Deus tem esse documento nas mãos. E Ele criou o homem para reinar. Ele criou o homem para dominar, sujeitar e encher a terra. Mas o homem fracassou. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. De alguma forma, João está ali vendo o trono, Deus Pai, os 7 Espíritos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, aquela cena gloriosa, e de alguma forma ele pode ver toda a criação angélica, humana, animal, tudo está ali, naquele espaço de alguma forma. E quando aquela proclamação é feita, ela é dirigida a toda a criação. Ninguém foi achado digno. Nenhum homem havia no qual Deus pudesse confiar para entregar o livro. Nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem Isaías, ninguém. Nem João Batista, ninguém. Ninguém era digno. Não havia qualquer homem digno. E nós vemos aqui, irmãos, João chora copiosamente. Porque João sabe o que aquela cena significa. Ele sabe que se ninguém tomar aquele livro selado, o propósito de Deus não será cumprido.
a vontade de Deus, o plano eterno de Deus, ficará frustrado. E João chora. João chora, o sentido aqui é que ele chora convulsivamente. Ele se derrama em prantos. Então um dos anciãos vem e diz: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aquele ancião se chega a João, que já idoso, quando recebeu essa visão. Ele devia estar muito impactado com o que ele estava vendo, irmãos. E aquele ancião, então, chega em João: não chores. Olha aqui. Olha lá o trono. Olha o que está acontecendo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então ele viu, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Meus irmãos, o nosso Senhor ascendeu ao céu. Nosso Senhor ressuscitou e agora João o vê tomando o livro. João havia visto o Senhor partir. Vocês sabem como João amava o Senhor, né? João, com toda a probabilidade, era o mais jovem dos discípulos, né? Por isso que quando ele e Pedro correram para o túmulo, ele chegou antes do Pedro, né? Mais jovem, mais vigor. Mas também mais jovem, chegou na porta do templo, ficou com medo de entrar. O Pedro não. O Pedro chegou e entrou, né? Então ele provavelmente era o mais jovenzinho. Provavelmente ele era como se fosse o mascote da turma. Por isso que ele recosta a cabeça no peito do Senhor. Isso explica porque João teria vivido tanto tempo, né, irmãos? Ele era o mais moço deles mesmo. E ele então, como o mascote da turma, ele não tem vergonha de recostar a cabeça sobre o peito do Senhor. O Senhor apreciava essa devoção do João, e isso é comprovado porque Pedro, na hora que tem que perguntar sobre o traidor, Pedro olha para João. João não, ali nós não sabemos que é João, porque João se identifica como o discípulo que Jesus amava. Ele nunca diz João. Ele não se apresenta no seu evangelho. Vocês vão achar João dizendo assim: aquele discípulo que Jesus amava. Meus irmãos, isso é muito precioso para João. O maior fato na vida humana deste homem, João, é este: o discípulo a quem Jesus amava. Meus irmãos, o que ele tinha para dizer para o mundo, a maior mensagem que esse discípulo tinha, é que o Verbo se fez carne. O Deus eterno se fez carne, veio a esse mundo e o amou. Ele pôde recostar a cabeça sobre o Deus encarnado. Ele pôde ouvir de perto o seu coração batendo, a sua voz. Mas na sua primeira epístola diz: aquele a quem nossas mãos apalparam, ele deve ter abraçado o Senhor. Esse discípulo era muito achegado ao Senhor Jesus. Um dia o Senhor morreu na cruz. Nós sabemos que todos fugiram, todos os discípulos fugiram, inclusive João. Mas só um voltou. João estava aos pés da cruz. E o Senhor pôde dizer para ele: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. O Senhor, como o filho mais velho, confia ao discípulo do amor os cuidados de sua mãe. Esse é o coração de João.
Meus irmãos, quando o Senhor apareceu novamente, quando naquela cena no mar da Galileia, eles estavam pescando desanimados, e aparece aquele homem na beira da praia, está lá em João 21. Eles estão pescando. Eles todos, os 7 discípulos que estavam ali, viram um homem na praia. Mas foi João. João, que é tipificado pela águia, olhos de águia, que podem olhar para o sol. João ouviu e disse: é o Senhor. Não é apenas o homem que está lá, é o nosso Senhor. Ele é um homem de visão. Pedro é um homem de ação. Pedro logo se lança nas águas e vai encontrar o Senhor. Meus irmãos, como esse discípulo deve ter sofrido naquela cena em que o Senhor Jesus é elevado aos céus. A última vez que João ouviu, o Senhor Jesus foi sendo elevado e ele desapareceu numa nuvem. Desde aquele dia, a vida de João se tornou um inverno solitário. Mas nessa visão de Apocalipse, ele pôde ver o Cordeiro. Cordeiro no meio do trono. Meus irmãos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para nós vermos esse Cordeiro entronizado. O homem na glória, cheio de glória e majestade, mas desejoso de nós. Ele nos quer com Ele. Ele quer o nosso coração. Veio, pois, versículo 7, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, aqui nós vemos, João contempla o trono. Essa é uma cena única. Esse trono permaneceu o mesmo por toda a eternidade. Louvor, louvor e adoração. Mas houve um momento em que o Deus Filho deixou de estar lá. Por amor de nós. Meus irmãos, isso é algo difícil de entender. E nós não vamos procurar entender. Mas o Deus Trino deixou que uma de suas partes viesse. A pessoa do Filho veio a esse mundo. Naquele momento, o trono de Deus sofreu uma alteração. Por amor de nós. Nós sabemos que mesmo na terra, o Senhor continuou em comunhão com o Pai. Mas até isso teve que ser cortado por amor de nós. Naqueles momentos de trevas na cruz do Calvário, o Pai teve que virar as costas quando o Filho se ofereceu como sacrifício por nós. E Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E não somente os nossos, como diz 1 João, mas os do mundo inteiro. Esse é o nosso Senhor. Agora, o Senhor está retornando para o seu trono. Uma nova cena acontece. É uma cena maravilhosa. Meus irmãos, quando Ele comparece, João para de chorar, João enxuga suas lágrimas e começa a olhar, e todo aquele trono
que é muito maior do que nós pensamos, se foca no Cordeiro que compareceu diante do Pai. E quando ele comparece, ele toma o livro. Meus irmãos, parece que o céu inteiro esperava por aquele momento. Quando ele toma o livro, o céu irrompe em louvor. O céu como que explode em adoração. Meus irmãos, não há como descrevermos. Nós um dia vamos experimentar isso. Mas não há palavras. Primeiro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, nesse trecho que nós acabamos de ler. De novo, uma sinfonia. Nós temos aqui uma sinfonia em 3 movimentos. Quando o Senhor comparece, primeiro, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles louvam e adoram. Depois, versículo 11, vi ouvir uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhões, de milhões e milhares de milhares. Meus irmãos, anjos de toda sorte, milhões e milhões. Vocês já pensaram qual é a população angélica? Eu não sei, mas são milhões e milhões. E aqui não está incluído aquele terço que se desviou, que se apartou. Milhões e milhões de anjos aqui. E eles a uma voz proclamam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, glória e louvor. Meus irmãos, o céu está explodindo de adoração. Quando o Senhor Jesus nasceu em Belém, os pastores do campo, eles viram, os anjos vieram anunciar, e quando os pastores olharam para o céu, viram aquela miríade de anjos que se encaminhava para Belém. Meus irmãos, vocês percebem? Se nós entrarmos nos lugares celestiais, nós vamos começar a ver que o céu se move nesse mundo, que o trono de Deus está ativo, operante, os seus anjos estão atuando, estão louvando ao Cordeiro. E aqui nós vemos que quando o Senhor comparece e recebe aquele livro, o céu explode em louvor e adoração. Último movimento desse cântico, versículo 13. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que cena, meus irmãos! Que cena maravilhosa! O céu inteiro. Aqui nós vemos toda a criação se une num só cântico de adoração. Meus irmãos, o céu é assim. O trono de Deus é assim. Nós precisamos comparecer nesse trono. Nós precisamos conhecer a realidade desse trono, irmãos. Abacuque, ainda na antiga aliança, meus irmãos, ele teve uma experiência com esse trono. E ele explodiu em louvor. O capítulo 13 de Abacuque é adoração, é louvor. Ah, meus irmãos, e quando esse profeta vê a realidade do céu, quando isso fica claro para ele, ele pode descer ao mais profundo desespero. Não tem mais fruto na videira, a oliveira não tem mais nada, o campo não tem mais alimento, as ovelhas se foram do aprisco, não tem mais gado, tudo foi arrasado. No entanto, eu me alegro no meu Deus, eu exulto no meu Salvador. O Senhor, Ele é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça. Meus irmãos amados, pela fé no trono de Deus, nós vemos o nosso Senhor, o homem da glória. Ele reina, Ele governa, Ele domina, e Ele nos deu essa faculdade, a fé, para que nós, olhando para a sua glória, possamos viver neste mundo, nos nossos lugares altos. Aqueles lugares de comunhão, onde nós encontramos o homem na glória, o nosso Senhor que ressuscitou e que nos chama para entrar e ter comunhão com Ele.
Que maravilha, irmãos. Que promessa maravilhosa. Por isso, irmãos, acheguemos confiadamente ao trono da graça para achar o socorro em ocasião oportuna. Acheguemos-nos para conhecer o nosso amado em glória. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele nos deseja, Ele nos quer para Ele. Meus irmãos, que maravilha. Aqui nós vemos o final da carreira de Abacuque, o encargo recebido, a comunhão. Essa comunhão vai crescendo, ela vira uma visão. A visão é a visão do Senhor entronizado, do Senhor reinando, do Senhor realizando o seu propósito. Que maravilha! Essa visão coloca o profeta na carreira. Ele viu e agora ele vai correr. E essa corrida é em adoração, contemplando a glória do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor possa animar cada um de nós, que o Senhor possa nos fortalecer, que agora que nós vamos partir o pão, que nós possamos lembrar que Ele deu vida, Ele nos deu a sua vida, e Ele nos diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é o nosso pão, Ele é o pão da vida. Irmãos, Ele nos fez toda a provisão. Acheguemos-nos a Ele. Que o Senhor nos abençoe.